cisto renal, na maioria das vezes não é nada, mas quando é que eu devo me preocupar com eles? Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o canal de saúde renal que mais cresce aqui no YouTube. Continue ajudando o nosso canal a crescer, fazendo a inscrição aqui, ativando o sininho das notificações e deixando aquele like para a gente ir direto no assunto. Os cistos renais são bolinhas de água, são bolhas aquosas que surgem aleatoriamente em um ou nos dois rins. A gente pode ter um cisto, dois, três, dois de um lado, três do outro, um de um lado, dois do outro. Enfim, são estruturas benignas de causa desconhecida que surgem ao longo da vida e que não causam sintomas na maioria das vezes, salvo quando o cisto é muito grande, quando ele provoca ali a compressão de alguma estrutura anatômica ou quando ele ainda tem alguma característica anômala. Fora dessas condições, os cistos renais são estruturas benignas e que não necessitam de tratamento, apenas de uma monitorização radiológica de tempo em tempo. Eu costumo comparar os cistos renais com pintinhas na pele que vão surgindo ao longo da vida. Todo mundo, à medida que envelhece, vai apresentando ali mais pintas, manchinhas na pele, sinais de marcas do tempo sobre a pele, e nos rins o tempo nos marca formando ali alguns cistos de forma aleatória. Na maioria das vezes, o cisto renal é diagnosticado por acaso, isso mesmo, como um achado casual de exame, geralmente num ultrassom de abdômen feito como check-up. Mas quando é que eu devo me preocupar com os cistos? Muito bem. Em primeiro lugar, se você fez o ultrassom e apareceu assim, presença de um ou dois ou até três cistos, né, de aspecto simples, de conteúdo anecóico ou de conteúdo aquoso, de forma regular, ou seja, uma bolinha bem certinha assim, significa que é um cisto benigno e nós apenas fazemos uma monitorização periódica com um ultrassom de abdômen ou com ultrassom de rins e vias urinárias. Nós devemos nos preocupar quando esse cisto ele apresenta algum tipo de anomalia, ou seja, quando ele não é simplesmente uma bolinha de água. Por exemplo, quando esse cisto tem uma calcificação ou tem uma septação. Nesse caso, há indicação de uma complementação diagnóstica com outro exame chamado tomografia de abdômen, e nesse caso nós fazemos dois exames, a fase sem contraste e depois uma fase com contraste para realçar esse cisto. Aqui vem uma parte bastante curiosa no vídeo, porque de vez em quando eu recebo comentários no canal de gente muito assustada me falando assim: doutor, o meu cisto é Bosniak, apareceu essa palavra Bosniak. Pelo amor de Deus, o que é Bosniak? O que é Bosniak? Alguém sabe o que é Bosniak, pelo amor de Deus? Muito bem, pessoal, se você fez uma tomografia e tem cistos renais, todos os cistos são Bosniak. Olha só, do mais benigno ao mais maligno, os cistos são Bosniak. E o que é Bosniak? E aqui eu sou obrigado a voltar para o banco escolar, para as aulas de história, uma matéria que eu não gostava muito não, viu? Mas aqui nós estamos falando da história da medicina e aí eu fiquei bastante empolgado em estudar a história do Dr. Morton A. Bosniak. O Dr. Bosniak é o criador da classificação de Bosniak para cistos renais. Ele é um médico que estudou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, se formou médico pela Universidade de Nova York, foi o criador da primeira Sociedade Americana de Radiologia Abdominal e foi presidente da Sociedade Americana de Uroradiologia, além de ser autor de 140 artigos originais e também autor de diversos capítulos de livros. O Dr. Bosniak criou uma classificação onde ele descreve características dos cistos. E essa classificação vai de 1 até 4, do mais benigno para o mais maligno. E graças a essa classificação, hoje a gente consegue predizer com muita precisão qual é a probabilidade de um cisto ser benigno ou ser maligno. Esse Dr. Bosniak era fera. Então vamos lá para a classificação de Bosniak. Essa classificação ela é específica para tomografia. O cisto Bosniak 1 é o mais simples de todos, ele equivale àquela bolinha de água que eu venho falando ao longo do vídeo.
e a probabilidade de malignidade é próxima de 0%, ou seja, quase chance nenhuma disso ser um câncer. O Bosniak 2 é um cisto que tem aqui alguns septos, algumas pequenas calcificações, ou ainda um cisto que ele é mais espesso do que o habitual, porém até 3 centímetros de tamanho. É um cisto também considerado benigno e a probabilidade de malignidade também próximo de 0%. Tanto o cisto Bosniak 1 como o Bosniak 2 devem apenas ser acompanhados radiologicamente aí de tempos em tempos, por exemplo, uma vez por ano, se fazer um ultrassom ou uma tomografia de controle. Em seguida, a coisa começa a complicar um pouquinho, mas ainda de uma forma tranquila. Nós temos o cisto Bosniak 2F, que não é um cisto nem Bosniak 2 nem Bosniak 3, é um cisto que ele ainda tem características mais para benignidade, porém é um cisto que ele deve ser acompanhado mais de perto, porque ele já começa a ter algumas alterações um pouquinho mais preocupantes, como multiseptações, ou seja, ele tem mais septos do que o Bosniak 2, ele já tem algumas calcificações mais visíveis, é um cisto que pode ter um aspecto nodular ou ainda com irregularidades, e um cisto que também pode ser denso, já ultrapassando 3 centímetros de tamanho. Esse é um cisto que preocupa um pouquinho mais, porém com menos de 10% de chance de ter alguma malignidade, e nesse caso nós conduzimos o caso com observação radiológica mais de perto. Chegando agora no cisto Bosniak 3, a coisa realmente aí sim fica mais complicada. O Bosniak 3 é um cisto renal que tem as paredes mais espessadas, os septos são irregulares, as calcificações ficam mais grosseiras, o conteúdo do cisto não é homogêneo, ou seja, tem áreas do cisto que é mais espesso, tem áreas que são menos espessas, e ainda é um cisto que após a injeção de contraste endovenoso para tomografia, ele forma uma espécie de um realce. Nesse caso do Bosniak 3, a probabilidade de malignidade, ou seja, de câncer, é de 40 a 60% dos casos, e a cirurgia está indicada sim nesses casos. Algumas exceções podem ser abertas para não operar um paciente desses, como um paciente muito idoso, com baixa expectativa de vida, ou ainda portadores de doenças graves, onde o risco da cirurgia acaba sendo muito alto. O cisto renal Bosniak 4, ele tem características radiológicas muito parecidas com o Bosniak 3, porém ele ainda apresenta uma massa sólida junto à parede ou aos septos do cisto. Como a probabilidade disso ser um câncer é de praticamente 100%, a cirurgia está sempre indicada, na maioria das vezes uma nefrectomia radical, e em alguns casos a nefrectomia pode ser parcial, ou seja, tira ali um pedaço do rim, isso quando o urologista julga tecnicamente viável durante o intraoperatório. A boa notícia é que mesmo se tratando de um tumor maligno, ou seja, de um câncer, na maioria das vezes a nefrectomia, que é essa retirada do rim ou de parte do rim, representa a cura da doença, desde que não haja metástases ou invasão da cápsula renal, também chamada de cápsula de Gerota, que é uma espécie de uma membrana fibrosa que reveste externamente os nossos rins. Eu espero que essa informação tenha ajudado você a entender e a se tranquilizar mais em relação a esse problema. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe em suas redes sociais. Nos grupos de WhatsApp eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço!